Oi pessoal, retornamos aqui com nossa aula de História. Hoje nós vamos tratar das grandes navegações. Em alguns livros de História também é chamado de expansão marítima. Então a expansão marítima e as grandes navegações ou as descobertas geográficas tratam todos da mesma temática. Então as grandes navegações são o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 até 1600, que inclusive foi um dos fatores responsáveis pela chegada dos portugueses em terras americanas, consequentemente, obviamente, em terras brasileiras. Quando eu falo em terras americanas, estou falando que o Brasil fica na América do Sul, mas quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, 12 de outubro de 1492, está aí próximo o aniversário da descoberta da América. Descoberta não, né? Vamos chamar de invasão das Américas. E Cristóvão Colombo foi patrocinado pelos espanhóis, mas posteriormente Portugal também vai fazer acordo também, explorar também esses novos mundos, esse novo território, e aí o Brasil entra nessa história aí com a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Bem, este era um mapa utilizado pelos navegadores europeus. Foi feito por Ptolomeu, que era geógrafo e era astrônomo. Se você observar esse mapa aí, você vai ver que ele contempla apenas a Europa, Ásia e África. Parte da Ásia, parte da África, é apenas o que contemplava esse mapa, mas era a forma que os europeus tinham do que era o mundo. É a imagem que os europeus tinham do que era o planeta Terra. Então o planeta Terra, como não havia naquele período, né, nenhuma forma de observação espacial, não havia nenhuma forma de... A navegação ainda era algo que era muito pequeno, eles não se aventuraram em grandes mares, grandes oceanos. Então o resto do mundo para eles não existia. Então eles tinham a ideia de que o mundo se limitava a essa realidade aqui, a Europa, a Ásia e a África. Então eles não tinham noção de que existia outras terras, outros territórios. A América, nem pensar, afinal de contas, tinha um oceano que separava a América do território europeu. Mas vamos lá. Bem, por que é que eles precisavam chegar às Índias, por exemplo? Porque todas as grandes navegações, a expansão marítima, ela vai acontecer porque os portugueses, espanhóis, os europeus em geral, precisavam chegar às Índias. Aqui é onde havia recursos que interessavam aos portugueses, aos espanhóis, aos europeus de maneira geral. Só que existia uma série de empecilhos que dificultavam a chegada dos europeus nesse território indiano. Mas primeiro, quais eram os motivos? Por que eles queriam chegar nas Índias? Bem, os motivos: busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Bem, é interessante observar que, pós o fim do Império Romano, que um dos motivos da derrocada do Império Romano vai ser a tomada de Constantinopla pelos turcos, eles vão ocupar o Mar Mediterrâneo, que era justamente o mar que conduzia os europeus a chegarem às Índias. Você vê que tem uma seta aí indicando de onde eles saíam até chegar na Índia. Com a tomada de Constantinopla, em Constantinopla vai haver ali um bloqueio pelos turcos, fazendo com que eles paguem altos impostos para poder cruzar o mar Mediterrâneo. E isso vai criar dificuldades, porque eles pagando altos impostos para sair da Europa em direção à Índia, paga imposto, depois para voltar, paga novamente, para usar novamente o mar Mediterrâneo, até chegar novamente na Europa. E os produtos que eram adquiridos lá, os custos ficavam altíssimos. Então não valia a pena os europeus fazerem isso. Quer dizer, até valia, mas o lucro ficaria muito baixo.
Então começou-se a ser um problema sair da Europa para ir às Índias usando essa velha rota que era usada anteriormente. Então, como conseguir uma nova rota para as Índias, já que existia esse bloqueio? Como então que iria fazer para chegar às Índias? Aí é onde vem a ideia de enfrentar o Oceano Atlântico. Se você observar aqui no mapa, o Oceano Atlântico, essa parte azul toda aqui, né? Que eles não exploravam, porque eles tinham medo dessa... Existiam lendas terríveis que tratavam sobre o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico era tido como um mar mal assombrado. Era chamado de mar tenebroso. Então, eles não usavam o Oceano Atlântico. Eles usavam essa rota aqui, como vocês viram naquela hora, pelo mar Mediterrâneo. Agora, sem o Mediterrâneo, que foi tomado pelos turcos, eles teriam que procurar uma nova rota. E a rota mais óbvia seria cortar todo o território africano até chegar nas Índias. Então, a solução seria enfrentar o mar mal assombrado e chegar às Índias, contornando toda a costa do continente africano. Essa era a ideia e era a única forma deles chegarem aqui nas Índias. Você pode observar aqui, ó, que conforme se vai observando, se você olhar a legenda, onde está de pontilhado de vermelho, vai ser as navegações feitas por Bartolomeu Dias. A pontilhada de azul vai ser feita por Pedro Álvares Cabral. E a de laranja, a de Vasco da Gama, e a de verde, Pedro de Covilha. Aqui já entra uma questão inesperada, que vai ser justamente a chegada ao Brasil. Mas nós vamos observar daqui a pouco de que essa chegada ao Brasil não foi ao acaso. A gente aprendeu lá atrás, acho que seus pais, seus avós, aprendendo na escola, que o Brasil foi descoberto de maneira por acaso. Os portugueses tentavam chegar às Índias, quando foi desviada a rota e vieram parar no Brasil. Hoje já sabemos, através de documentações, que, na verdade, os portugueses já tinham noção desse território. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, a solução foi navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam perigos a serem enfrentados. Como eu disse, eles tinham uma série de lendas que povoavam o imaginário coletivo da Europa durante o século XVI, XV e XVI. Que perigos imaginários eram esses? Acreditavam que a Terra era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. Aqui nessa gravura você vê uma serpente marinha, um dos monstros que eles acreditavam que era possuído o Oceano Atlântico por serpentes marinhas, por sereias que encantavam os navegadores. Enfim, uma série de mitos que eles acreditavam, de lendas que existiam sobre o Oceano Atlântico. Esses eram os perigos imaginários que eles iam ter que enfrentar ao embarcar nessa aventura frente ao desconhecido. Tem até um poema muito conhecido de Fernando Pessoa, chamado Mensagem, que ele fala: ó mar tenebroso, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Que justamente por ti muitas mães choraram, etc. e tal. Enfim, tudo falando sobre essa questão do Oceano Atlântico, de enfrentar o Oceano Atlântico. Então, uma série de crenças que ele tinha, né? Acreditava-se que a Terra era plana, que o oceano terminava em um abismo sem fim, que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas. Tem até uma charzinha aí, né? Olha o aviãozinho, né? Uma serpente comendo uma caravela, engolindo um navio, né? Dando de comer para o bebê serpente. Enfim. Mas quais eram os perigos reais? Os perigos imaginários a gente viu, mas os reais, os perigos reais que os navegantes tinham pela frente não eram poucos e não eram nada relacionados à assombração. Eram ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Então, essas eram que, na verdade, eram os grandes desafios que eles iriam ter que enfrentar. Tudo isso para chegar nisso aqui, ó.
O que eles buscavam na Índia era isso, as cobiçadas especiarias. Por que eram tão cobiçadas as especiarias a ponto deles enfrentarem tantos perigos para poder chegar às Índias? E que especiarias eram essas? Essas especiarias, as especiarias, como você vê aqui, canela, noz moscada, cravo, pimenta do reino, tudo isso eram as especiarias que eles buscavam para comercializar na Europa. Algo que era muito valorizado em território europeu e não tinha lá, então eles tinham que buscar nas Índias. E isso era utilizado para conservar alimentos. Pense numa época que não tinha geladeira. Como é que eles iam conservar os alimentos? Então as especiarias ajudavam no processo de que os produtos ficassem mais tempo para se estragar, né? Então dava muito dinheiro isso e valia a pena para eles sim enfrentar tudo isso e chegar às Índias. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Por que Portugal foi um dos primeiros? Porque o que é que Portugal tinha de especial? Bem, a posição geográfica de Portugal favorecia muito o território português, tanto Portugal quanto Espanha. Nós já falamos aqui em outras aulas que esse braço que vai para o mar é chamado de península. Então aquela parte do continente, tem todo o continente, e tem aquela parte, o braço que fica na costa, que fica na esquina, digamos assim, chamado de península. E Portugal ele ficava na esquina da Europa, já de frente para o mar, para o Oceano Atlântico. Então essa posição geográfica de Portugal ajudou muito. Além da posição geográfica, tinha uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, possui uma escola de navegação, que era a famosa escola de Sagres, tinham técnicas e conhecimentos, bússola, astrolábios, mapas, e também eles criaram as primeiras caravelas. Então os portugueses eles tinham essa série de fatores que favoreciam os portugueses de serem os primeiros a se aventurar pelo Oceano Atlântico. Isso aqui, ó, que eu estava falando de península, quando nós falamos sobre o braço para o mar, né, que uma parte da esquina do mar, digamos assim, aqui isso aí, no caso, seria uma península. Isso aí é a vista sobre a Fortaleza de Sagres, que é justamente a escola onde se formavam navegadores. Além disso, o desenvolvimento das técnicas de navegação, caravelas, bússola, astrolábio, tudo isso favoreceu Portugal a ser um precursor, né, nas grandes navegações, na expansão marítima. Quais os objetivos da expansão marítima? Além da aliança entre Estado, burguesia e igreja, eles também buscavam novas minas, ouros e pratas, e conquista de território, aí vem o interesse do Estado. Expandir a fé católica e conquistar fiéis, aí tinha o interesse da igreja, e a busca por mercadorias que pudessem ser revendidos com altos lucros, aí o interesse da burguesia. Então o Estado tinha interesse, a igreja tinha interesse, a burguesia tinha interesse. A união desses três fatores, da aliança entre o Estado, a burguesia e a igreja, favoreceu também Portugal de ser um dos pioneiros. Você vê que aqui a imagem da primeira missa no Brasil, uma das primeiras coisas quando ele pisa em território brasileiro é o quê? Rezar uma missa. A gente observa que a igreja ela tinha muito poder durante esse período. Em outras aulas, nós já falamos sobre a Reforma Protestante, onde a Igreja Católica foi dividida e os protestantes começaram a se expandir pela Europa. E os católicos, sabendo desse novo território, então queriam chegar primeiro que os protestantes, para que os nativos já tivessem a fé católica como mote. Você pode observar que durante todo o processo de chegada dos portugueses no Brasil, já teve uma mãozinha católica, sempre esteve presente. Primeiro, quando eles avistam terra, né? Que é a primeira coisa que se vê, é um monte. Né? Lógico, você está no alto mar, a primeira coisa que você observa que você está de longe vai ser a parte mais alta, um monte. Então aquele monte, qual é o nome que eles dão àquele monte? Monte Pascoal. Estava no período da Páscoa, 22 de abril, Páscoa, Monte Pascoal. Aí já entra a ideia de religião, já se coloca dentro aí a questão religiosa. Chegou no território, qual a primeira coisa que se faz? Crava uma cruz, símbolo da Igreja Católica, e reza primeiramente uma missa. Então tudo isso tinha o objetivo de catequizar,
os primeiros habitantes, que foram chamados de índios. Por que, professor, que foi chamado de índios? Porque Cristóvão Colombo, lá em 1492, lembra que o Brasil foi em 1500. Cristóvão Colombo, em 1492, quando chega em território americano, ele pensa que chegou nas Índias. Cristóvão Colombo, sim, pensa que chegou nas Índias. E os primeiros habitantes eles chamam de índios, porque pensou que tinha chegado na Índia. Então, por isso que eles chamam os primeiros habitantes do território americano de índios. Então, depois, vai ser interesse da Igreja Católica catequizar esses índios. E aí, você observa, né, que todas as descobertas a partir de 1400, do século XV, até o século XVI, vai ser grande parte feita pelos portugueses. Tudo isso daí são conquistas portuguesas. A proposta portuguesa, ciclo oriental das navegações, chegar às Índias, navegando pelo Oriente, contornando toda a África, até então desconhecida. Vasco da Gama vai ser o primeiro, finalmente, a chegar às Índias. O primeiro a chegar às Índias, os portugueses a chegar às Índias, vai ser esse rapazinho aqui, Vasco da Gama. Não é o time não, o time vai ser justamente em homenagem a ele, mas no caso aqui, Vasco da Gama, o cidadão, navegador português, vai ser o primeiro a se chegar às Índias. Ele passa por Moçambique e aí depois chega às Índias. Moçambique, descoberto por português também, Vasco da Gama, fala a língua portuguesa e depois é que ele chega nas Índias. Mas é o primeiro navegador a chegar às Índias. Com a chegada de Vasco da Gama às Índias, os portugueses realizavam o seu maior sonho na época, chegar ao Oriente contornando a África. Calcula-se que o lucro obtido com essa expedição permitia montar 60 outras iguais a ela. Sabe se foi gasto, minha gente? Foi muito gasto. E, finalmente, o Brasil, que na verdade não era descoberta. Descoberta para os europeus. Os europeus não tinham conhecimento do território em si, né, americano. Então, para eles foi descoberta. Né? Para nós foi invasão. Para os índios foi invasão. Então, a invasão dos portugueses em território indígena. Né? Então, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, todo mundo sabe disso, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Lembrando que existe também outros indícios, né, de que outros homens pisaram aqui antes. Pison, como dizem, chegou primeiro em Cabo de Santo Agostinho, né, em Touros também, lá no Rio Grande do Norte, diz que houve também uma chegada anterior, mas foi Pedro Álvares Cabral quem registrou o menino. O que é isso? Ele mandou Pero Vaz de Caminha fazer uma carta e essa carta documentou, ou seja, está no documento, eu documentei, então eu fui o primeiro. Os outros chegaram, mas não documentou, não tem prova. Pedro Álvares Cabral documentou e no dia 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, a esquadra de Cabral pisa em território atualmente brasileiro. Já teve o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e depois, finalmente, por conta do pau-brasil, Brasil, nosso país. Aí vem os espanhóis. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. Lembremos que a crença que eles tinham é que a Terra ela era plana. A Terra era plana. Colombo discordava. Ele já tinha aqui indícios de que a Terra ela era redonda. Então, para Colombo, no lugar de fazer essa volta todinha aqui, se eles seguissem direto, como a Terra é redonda, se eles seguissem direto, ia chegar na Índia. Indo direto, se a Terra é redonda, eles iam fazer a volta e chegariam à Índia. Colombo não contava que no meio do caminho tinha um continente, tinham novas terras, que depois foi chamado de Novo Mundo, que é a América. Só que Colombo, até então, ele vai, chega à América, retorna, crente e ciente de que tinha chegado às Índias. Se você não sabe que existe, está com o objetivo de chegar em determinado lugar,
Você chega no determinado território, você vai acreditar que chegou onde você queria chegar, se você não sabia que tinha outra coisa lá. Então ele chega nas Índias, na América, acredita que chegou às Índias e retorna crente que foi o primeiro a descobrir o caminho para as Índias. Depois, muito tempo depois, é que Américo Vespúcio, outro navegador espanhol, vai detectar que ali não é as Índias, mas é um novo continente, um novo mundo. E aí esse novo continente, em homenagem ao Américo Vespúcio, recebe o nome de América. Então todo o continente americano, né, recebe esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, que detectou que ali era um novo mundo, eram novas terras. Ele fazia mapas, né, cartógrafo, estava lembrando essa palavrinha. Enfim, Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e depois de velejar cerca de 2 meses embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa, encontrou um continente novo para os europeus, a América. A proposta espanhola era o ciclo ocidental das navegações, chegar às Índias navegando em sentido contrário pelo ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. A proposta portuguesa era dar a volta pela África, contornar a costa africana. A espanhola era no sentido contrário, pelo ocidente, dando a volta ao mundo. Aí estão as rotas marítimas do século XV e do século XVI. Se você observar nas legendas ali embaixo, cada cor representa um navegador. E o navegador primeiro a dar realmente uma volta ao mundo foi Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano, que foi a primeira viagem de circunnavegação, que é essa azul escura aqui, que ele sim dá a volta por todo o mundo. Aí nessa questão da descoberta da América, já falamos que em 1492, que vai ser Américo Vespúcio que descobre que ali não é as Índias, mas é um novo mundo, né? A gente vai observar também que vai começar agora uma briga entre portugueses e espanhóis por esses territórios novos que foram encontrados. Aí você observa aqui na imagem essa linha imaginária que divide a América, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que foi firmado na cidade de Tordesilhas, por isso tem esse nome, Tratado de Tordesilhas, é que vai dividir as novas terras entre portugueses e espanhóis. Com a partezinha lilás ficou Portugal e com a parte laranja ficou a Espanha. Vocês observem que o Tratado de Tordesilhas foi de 1494. O Brasil foi descoberto em 1500. Como é que eles iriam? Como é que se diz que foi uma descoberta por acaso, sendo que em 1494 eles já tinham dividido as terras novas? Então não foi por acaso. Foi uma expedição que foi pensada, planejada, já sabiam da existência e era aquela coisa. O Tratado de Tordesilhas já havia delimitado, determinado de que essa parte lilás pertenceria a Portugal e a parte laranja à Espanha. Uma divisão meio injusta, né? Portugal ficou apenas com a parte do Brasil aqui que corresponde ao Nordeste e uma partezinha do Sudeste. Tá vendo só? Aí depois em outros capítulos aí pela frente a gente vai descobrir como é que o Brasil conseguiu se ampliar e ser esse território gigante, esse país continental que ele é hoje depois de muitas batalhas, de muitas lutas e também de muitas expedições bandeirantes, de criação de gado, de exploração de ouro, enfim. O Brasil começa a se expandir. Mas observe que só o Brasil é que pertencia a Portugal. Tanto é que de toda a América Latina, nós somos os únicos países que falamos a língua portuguesa. Todos os demais falam espanhol. Observe que todos os nossos vizinhos, Venezuela, Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, tudo fala espanhol. Só o Brasil é o único país que fala a língua portuguesa. Os outros países da Europa aceitaram essa divisão? Coisíssima nenhuma. Começaram também a haver invasões, né? Os ingleses invadiram o norte da América, os franceses invadiram o Brasil
tentou-se uma conquista francesa ali na ilha de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eles até invadiram aquele território, ficou ainda sendo durante pouquinho tempo, mas teve uma invasão francesa por ali, Villard-Guillon, que era o líder, e as holandesas, que todos nós conhecemos, principalmente nós aqui de Pernambuco, né, que teve invasões holandesas também, por não aceitar o Tratado de Tordesilhas. Ok? E aí, para terminar, fica essas reflexões aqui, que eu quero que vocês, se estiver vendo no YouTube, dê uma pausazinha e escreva essas questões aqui, e, de acordo com o que nós trabalhamos hoje, procure responder essas questões. Tá bom? O que levou os portugueses a se aventurarem por mares desconhecidos, se era tão arriscado? Com relação às grandes navegações, explique. Por que os europeus precisavam de um caminho alternativo para as Índias? Cite os perigos reais e imaginários enfrentados pelos europeus. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre as grandes navegações e expansão marítima e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.